Olá, bendito e bendita, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso? Eu sei que você falou aí. Pega a lição, então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, mais um sábado à tarde, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Você já sabe, está acabando o mês de março, estamos na última lição do mês de março, está acabando essa lição fabulosa que é a lição Metanoia, mas não fica triste. Semana que vem a gente já está aqui com a nova lição, então o que você tem que fazer para participar com a gente, você tem que baixar o aplicativo do 7Me, que o Matheus está colocando aqui embaixo, para no 7Me você ter a sua lição digital. Pastor, não gosto de digital, quero usar de papel, não tem problema, entra no site da CPB, vai lá e assina a sua lição para você receber na sua casa. Pastor, não vou assinar. Tem problema. Então vem aqui na PAC, no Céus e compra a tua lição. O que não pode acontecer é você ficar sem lição nenhuma. Você precisa estudar a Palavra de Deus. Lembra que a nossa proposta original desse podcast é revolucionar a tua vida através da comunhão. Então, pega a lição e compra ela também, bendito, para você ter uma em casa, né? E como você sabe, terminando aqui, eu tô com essa dupla que me acompanhou nos últimos 2 episódios. São pessoas extraordinárias, estão aqui com a gente. Pastor Éden encerrando, tudo bem, pastor? Maravilha. Pastor, que privilégio tê-lo aqui com a gente aqui. 3 semanas aí acompanhando a gente aqui, que bacana, hein? Muito obrigado. É o seguinte, pastor, entrou aqui, não tem como sair. Não tem como sair, tem que ficar a aqui, é né? muito grande. Que bacana, que bacana. Obrigado, pastor. É brincadeira, mas é verdade. Mas é verdade. É isso aí. Tô aqui com o meu queridíssimo pastor João Neto também. Tudo bem, pastor? E aí, pastor, tamo junto. Maravilha, que bom ter você aqui com a gente também. O pessoal de casa já tá com saudade de vocês, que é o 13º, mas vamos ficar assim. Vamos marcar uma próxima temporada pra vocês virem de novo pra estarem aqui com a gente, não. Glória. Maravilha. Pega a lição, hein? Dessa vez não vai demorar 2 anos não, pastor. Pega a lição. Maravilha. Mas o povo de casa veio aqui para estudar a lição da escola sabatina, né? Então agora, pedir ao pastor Éden que faça oração pra gente poder iniciar. Vamos orar. Querido Deus, tenho certeza, Senhor, que esse amigo que está nos ouvindo ou nos assistindo vai ser tocado pelo Espírito Santo ao abrirmos a Tua Palavra. Amém. Então agora, Senhor, inunda o coração desses Teus servos, que os nossos ouvintes ou telespectadores possam ser alcançados pelo Espírito Santo. Amém, Senhor. Obrigado pela oportunidade e vamos juntos caminhando para a eternidade em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deixa eu rodar o nosso time, famoso time aqui. Vamos lá. Resgatando os frágeis. Lição de hoje, resgatando os frágeis. Tem uma tirinha com 2 figurinhas aí. Qual foi a impressão de vocês ali nessa tirinha aqui? Vai, João. E aí, João, fala pra gente. A minha impressão é ajuda, compaixão. Compaixão, ajuda. Compaixão. Legal. Bacana. Gostei da sua impressão. Pastor Éden, sua impressão? Amor. Amor. A gente vê aqui um ato de amor, né? Sim. Que, primeiro, você pode ver que ele é um Deus terreno. Sim. Depois, é um Deus celestial. Aqui é quando ele morreu. Sim. E depois quando ele ressuscitou. Sim. Então, para mim, isso aqui é o significado maior do que ele fez com Maria, é mostrar de que todo sofrimento está com a data marcada para ser sepultada e ser ressuscitada. A esperança vai dominar. Amém. Mal podemos esperar esse dia, né? Oh, glória. Glória a Deus. Eu olhei pra essa cena, aqui, essa tirinha, né? E pra mim, eu lembrei que, obviamente, Maria, né? Você imagina aquela cena, Maria tava pra ser apedrejada e tal, e tudo mais, né? E depois, posteriormente, ali, né? Quer dizer, tem a cena da mulher adúltera, não dá nem pra eu chamá-la de Maria, mas depois eu vejo aqui ela adorando e eu me lembrei dessa cena. Realmente, aqui a gente vê uma coisa interessante. Cristo tá nos 2 momentos. No momento de dificuldade dela, no momento quando ela tá ali adorando, Jesus está ali. E existe um problema hoje. No tempo de Cristo, Cristo veio para uma geração que era solitária, porém não era conectada. Mas nos dias atuais, os problemas continuam sendo os mesmos, né? Vocês viram aqui a pesquisa que foi feita lá pelo Barna Group, que viu ali que 67% das pessoas jovens entre 16 e 35 anos, ó, quem tá em casa aí, a Igreja Adventista fala que é 16 a 30, mas em alguns lugares até 35 vai, em outros lugares até 40 vai, tem gente por aí que vai até 50 e vai ainda. Mas é o seguinte, essa pesquisa do Barna Group determinou o seguinte, que 67% de 15 mil jovens que foram entrevistados disseram que ninguém se importava com eles. O parâmetro parece ser um pouco controverso, porque houve uma outra porcentagem que discordava veementemente nessa afirmação. Então ficou assim,
Isso é verdade ou isso não é verdade? As pessoas se importam ou não se importam? Mas o fundo que nós queremos chegar é o seguinte: as pessoas estão solitárias hoje? O que vocês acham? Eu acredito que sim. Estão solitárias? Hoje, bom, dizem os psicólogos que as maiores doenças são psicossomáticas. Certo. Então, a doença emocional hoje, ela mata mais do que o câncer, mais do que o coração. Porque as pessoas estão se escravizando nos seus sentimentos. E aí, quando a gente olha para Maria e a gente vê esse ato da lição, esse ato de, vamos dizer assim, de resgate, nesse ato de estender a mão, de serviço, de Sim. amor, de solidariedade, a gente percebe que olhando para a vida de Maria, quem sabe a gente pode se enxergar num momento de vulnerabilidade. Certo. E esse momento de vulnerabilidade... Bom, no Antigo Testamento tem um salmo que é chamado Salmo de Maria. Ah, é? Que legal. Vamos ver. Fala pra galera de casa aí qual é o salmo. Vamos lá, Salmo 34. Salmo 34, Salmo de Maria. Especialmente, um verso que retrata bastante isso daqui é o verso 18. Verso 18. Você que tá em casa, a gente não vai ler o salmo todo, mas você na sua casa pode ler. Você tá com tempo, né, bendito? Tem comunhão, então pega aí e estuda o Salmo 34 um dia desse inteiro aí. Mas Salmo 18. Salmo 34, versículo 18. Isso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Me diga se não foi isso que aconteceu com Maria. Exatamente isso. Então, de vítima, ela sai por testemunha ocular de transformação. Sim, da ressurreição. Como símbolo de sexo frágil Sim. a uma pessoa determinada. A uma pessoa que foi realmente transformada. E ela sabe qual foi o preço de abandonar o passado, permitir viver o presente e ter a fé através disso, para outras pessoas, de que o que aconteceu com ela também está à disposição de muitas pessoas. Muito bem colocado, pastor. Então Maria, ela viu cenas incríveis ali, Exatamente. né? Ela foi resgatando os frágeis. Ela foi resgatada e depois ela se tornou uma testemunha. Mas fala, João, o que você ia falar? Desculpa, acabei te cortando. Pastor, esse título aqui ele é muito pertinente. Porque quando você falou sobre a questão, as enfermidades que hoje têm afetado a mente do ser humano, né? Que são as enfermidades mentais. Julian Melgoza, né? No Mente Positiva, ele fala isso de uma forma mais clara. Olha aí, já foi comportou, Joãozinho. Já. Comportei 12 anos, hein? 12 anos, 12 olha anos. aí, olha aí. Comportagem é bênção, né? Mas aqui, quando eu começo a ver essa imagem de Maria, eu percebo aqui como se fosse uma pessoa perdida, mas não esquecida. Certo. Quantos estão assim hoje? Muito. Sim. A pessoa se sente perdida, mas jamais esquecida por Deus. Quem sabe Maria, em algum dos momentos, ela se sentiu assim. Sem valor, perdida. E no momento que ela encontra Jesus, porque assim faz, Jesus ele transforma o ser humano, né? Uma das coisas que me chama a atenção é a história do cego Bartimeu. Frágil. Ali nós podemos ver um termo preciso da palavra marginalizado, aquele que fica à margem da estrada, enquanto outros avançam. Isso quer dizer o quê? Como que ele não tem nenhuma importância, nenhum valor. Está frágil ali, no mundo no qual ele vive. E o versículo 48 de Marcos 10, existe uma extraordinária ação verbal. Fala que quando ele chama Jesus, Jesus ele para. Nessa ação verbal aqui existe uma extraordinária eloquência. Mas como assim? Jesus, ao parar, ele fala para aquela pessoa que está frágil: filho, você é importante para mim. Você tem valor para mim. Sim. É como se fosse Jesus, ele é especialista em fragmentos humanos. Aqui é Maria. Aqueles fragmentos humanos, quem sabe aquele fragmento que estava quebrado. E de repente ela depara com Jesus ali e Jesus começa o quê? Formar. E o mais interessante é essa outra imagem. Essa outra imagem fala que Maria foi transformada porque ela não parou de seguir. Aqui nós podemos ver ela sendo curada. E quando Jesus foi ressuscitado, ela foi a primeira, tá ali, naquele momento. É quando Jesus ele fala assim, olha só, o que ele faz com o ser humano. O ser humano aqui, ele vai indo, ele vai sendo transformado aos poucos, porque assim, Jesus ele pega esse fragmento
E ele é especialista em transformar e vai transformando de uma forma que só ele sabe. Só ele sabe, ninguém sabe. Só ele é o único que consegue transformar dessa forma. Pessoas que, segundo os padrões humanos, não tinham nenhum valor para a sociedade, porque Maria não tinha. É por isso que ela se tornou frágil. Então, para quebrar algo frágil, a gente tem que ter uma delicadeza, né? Para poder estar guiando, pegando, quem sabe, um vidro. Então, tem que ter esse time, nesse tempo certo. E Jesus, ele entende disso. Eu costumo falar que Jesus é como se fosse um médico, né? Ele nunca cursou medicina, nunca estudou cardiologia, né? Mas ele tem curado mais corações do que muitos médicos de hoje. Exatamente. Porque ele transforma. Muito curioso o papel de Maria na história, porque Maria, ela é chamada para um papel muito especial quando ela é a primeira testemunha, né? Maria, ela vai ao túmulo e ela demonstra sua completa devoção e seu desprendimento aos padrões da época, porque uma mulher que vai ali estar seguindo com outros homens já seria uma mulher desconsiderada, né, por toda a sociedade. E ali Maria, ela vai à tumba, e eu gosto muito dessa cena porque as lágrimas são reais, são sinceras, são lágrimas devotas. Ela está ali em sofrimento, ela não encontra Jesus, isso cria uma decepção nela. E veja bem que ela vai em busca do corpo, ela não foi nem em busca do Cristo ressurreto. Ela já havia ouvido que Cristo iria ressuscitar, Jesus falou isso para todos eles, mas nenhum deles creu em Cristo. E aqui vem uma das primeiras coisas que eu tiro desse texto quando eu vou usar ele para pregar. Se eles tivessem acreditado em Jesus, eles teriam sofrido muito menos. Mas eles sofreram porque não creram. Andavam, mas não estavam crendo. E aí, nesse ponto da história, quando ela chega, ela encontra Jesus ressurreto. E agora ela chora, está chorando. Mas se você comparar na história, Maria tem dois tipos de choro. Um choro é pela condenação que os homens davam, outro choro agora na verdade, três. O outro choro é pela dor de Cristo ter morrido e, na sequência, com certeza, um choro de alegria por encontrá-lo ressurreto. Perfeito, né? Então Maria, ela ocupa um papel na história de mostrar que Deus tem completa habilidade para te pegar quebrado, te fazer uma nova testemunha e te dar vitórias e alegrias se você estiver ao lado dele. E aí, para quem está em casa hoje, eu sempre fico me perguntando assim: em que fase nós estamos vivendo? A gente está na Maria quebrada que Jesus está resgatando, a gente está na fase da reconstrução, mas que ainda não está crendo, ou a gente já está vendo os milagres de Cristo e tem motivos para chorar de alegria? O que a gente está vivendo? Então significa que Maria, Sim. ela é coautora da formação de uma nova geração. Uhum. Né? Ela está estabelecendo aqui um tipo de cosmovisão, um tipo de como é que eu enxergo o mundo. Sim. Você colocou 3 fases diferentes. Diferentes, 3 fases Então, diferentes. quem sabe as pessoas que estão nos assistindo, estão nos escutando, vão descobrir qual é a fase dela. Mas Maria, através dessa fragilidade, ela coloca uma comunidade dos solitários. Sim. Essa comunidade dos solitários se transformar agora na comunidade dos solidários. Olha que diferença, mudou poucas letras, mas mudou bastante. Ó, comunidade dos solitários para a comunidade dos solidários. Então gerou Sim. comunidade. Se gerou comunidade, gerou cultura, mudou o que sente, mudou o que pensa e mudou o que faz. Mudou o comportamento. Sim. Então, através do comportamento de Maria, a gente pode ser alcançado. E quando isso daqui acontece, nós vamos perceber que, por exemplo, no livro de Hebreus, né? Vamos abrir a Bíblia. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Abre aí, você que está em casa. O Matheus vai botar na tela pra gente. Já tá aí na agulha, pastor? Tá Pode na ler, agulha. o Matheus já projetou pra galera. Vamos lá. Mateus, capítulo 10, verso 22. É Mateus? Desculpa. Hebreus. Hebreus 10, 22. É só pra ver se tá ligado, pastor. Então vamos lá. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Isso aqui aconteceu com Maria. Isso aqui pode acontecer comigo. Isso aqui pode acontecer com você que está nos escutando, nos assistindo. Isso pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Na hora que você experimentar isso... Não sei, pastor, mas o senhor já tomou banho e usou a mesma roupa? Já teve ocasiões que eu fui para acampamento e tal, não sei o que, de repente as roupas limpas acabaram. E você fica naquela de preservar a roupa e de repente você toma um banho e você só tem aquela roupa. Já aconteceu, não era garoto. Sim. É horrível. É horrível, porque você se sente sujo. É onde eu quero chegar. Então, o que Maria sentiu suja na hora que ela foi pega em pecado?
Mas a esperança alcançou o coração dela. Sim. Quando a esperança alcança o coração dela, ela sai Sim. da geração dos solitários para agora a geração dos solidários. Quando isso acontece, veja, na segunda etapa diz assim: em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Ressurreição purifica qualquer coração. Eu não sei para quem eu estou falando, eu não sei quem está me escutando, mas se você precisa de purificação, acredite, o Salvador fez com Maria e pode fazer com você. O Salvador fez comigo. E aí, João, o Salvador fez com você também? Até hoje. Ele não para mais. Por quê? Porque o solitário, nunca mais. Solitário, nunca mais. Essa palavra solitário, ela é muito triste. Muito. Porque se olharmos para Maria, ou para outros personagens da Bíblia que foram curados, foram transformados por Deus, Sim. a gente pode olhar e perceber que eles, é como que eles precisavam de um apoio, né? Aquele apoio que realmente só Deus pode dar, só Ele pode dar. E Maria, pastor, quando o senhor falou no começo assim, como acreditar se realmente a gente já acreditamos tanto, ou pensamos que já acreditamos em alguém, já fomos decepcionados tantas vezes, e mais uma vez acreditar de novo. Sim. É interessante que eu aprendi uma frase, né, com o pastor Éden, nas reuniões ali. Aqui é um fruto do Éden, hein? Fruto, né? E é interessante que ele fala assim: João, mas a melhor escolha é acreditar. Sim. Ele sempre fala isso: pastor, mas acreditar em quê? A melhor escolha é acreditar. Sim. Mas a gente vai se machucar. Acredite. Sim. Acredite. Então, assim, Maria, ela escolheu acreditar mais uma vez. E o que Deus, ele pede pra nós é uma oportunidade. Filho, só deixa eu entrar em teu coração. Mas, pai, já fui. Só deixa eu entrar. Que você vai perceber. Olha só, quando eu comecei aqui com a história de Bartimeu, quando ele falou que ele estava só ali, e chegamos no versículo 52, é muito lindo porque fala assim, ó, é a única história da Bíblia onde a pessoa curada, ela é ordenada a seguir Jesus. É a única história. Você não conhece outra. Bartimeu, ele foi curado. E o texto fala assim, ó, e ele seguiu a Jesus a caminho afora. Rapaz, Sim. isso é muito lindo. Bartimeu deixou de ser solitário. Acabou. Maria deixou de ser solitária. Por quê? Porque a melhor companhia nossa é Jesus. E ele ao nosso lado, ele leva, transforma, cura, nos acompanha, luta, tá sempre conosco. Quem sabe agora, nesse momento, seja um jovem que se sente solitário. Sim. Ele acha que... Pode falar, pastor. Não, pode falar, pode falar. Ele Termina. pensa que talvez a solidão é o que está consumindo ele assim, por dentro de uma forma que ele fala, cara, eu queria tanto deixar de lado essa solidão. E Deus, ele fala, filho, eu estou aqui do teu lado. Sim. Só preciso que você me escute. E é curioso o que você tá falando aí, a gente percebe o seguinte, muitas pessoas chegam até mim pelas redes pra falar, pastor, eu tô ouvindo a voz de Deus, tô sentindo Deus, como é que eu faço pra sentir Deus? Vocês falaram da solidão. O mundo conectado hoje é o mundo mais enganoso que provavelmente nós já tivemos, porque você tá cercado de pessoas ao mesmo tempo que você está sozinho. Você não tem ninguém, então você tem milhares de conexões, você tem um mundo à sua disposição, só que você tá sozinho, trancado num quarto. Então, qual é a chave agora? Quando a gente fala assim de gente que está solitária, é importante falar, Deus está à disposição, Deus está do seu lado, como você falou, mas nós precisamos de uma troca de hábitos, de ambientes para frequentar esse Deus. Normalmente a pessoa que me procura e fala assim, não estou mais ouvindo a voz de Deus há muito tempo, normalmente é uma Bíblia fechada, um joelho que não dobra mais, não existe mais uma Parou de busca. ouvir. Parou de ouvir. Então, mas ele parou de falar? Não, foi você que não buscou se conectar. Então a gente falou na lição anterior, semana passada, a gente falou assim, do que seu coração está sendo preenchido. E é curioso que é impossível ao ser humano conseguir captar tudo que Deus tem para ele. Por isso Deus condensou, colocou num livro e falou assim, cara, pega pequenas doses, dia após dia, e deixa eu ir falando contigo, deixa eu ir me apresentando, deixa eu estar na tua vida, deixa eu me fazer presente. Você não precisa entender de tudo, mas de um pouco de cada vez, pelo menos isso. O que eu preciso ter para te ligar? Sim, um telefone. Pelo menos. Que mais? Uma linha telefônica. O número. Que mais? Um número. Então veja só. A geração solitária Sim. tem o celular, Tem. E como só vive nele alguns. ok? Só tem um detalhe. O número tá errado. Boa. O número certo
Tá aqui, ó. É a palavra de Deus. É isso que nos conecta. Orações vazias vêm de Sim. corações que não estão preenchidos pela palavra. Exatamente. Corações cheios de tristezas, cheios de dúvidas, são sepultados quando a gente vai à palavra. Claro. Mas eu não estou ouvindo. Então lê mais alto. Lê em voz alta. Então, eu quero ouvir Deus sussurrando. Então sussurra a palavra. Puxa, mas e como é que eu faço para Deus conversar comigo para saber a vontade dele? Leia a palavra. O que acontece muitas vezes que a gente, no mundo do fast food imediatista, Sim. que eu chego lá e se não tá do jeito que eu quero, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas você vai comprar lá uma pizza, aí daqui a pouco você abre a pizza veio de outro sabor. Sim. O que você faz? Devolve. Certo? Acabou. Eu quero o que eu pedi. Se Né? não é o que eu pedi, eu devolvo. Vamos dar um exemplo que você pediu de marguerita e veio de mussarela. O que você faz? Eu devolvo. Normalmente eu devolvo. Porque a gente quer fazer isso com Deus. E não dá pra devolver Deus. Não. Você tem que entender que eu sou criatura, você é criatura. Não dá pra me relacionar com Deus de igual para igual. O mundo dos solitários propõe um relacionamento de igual para igual. Não, é relacionamento de criador E para criatura. criatura. E quando isso acontece, então, quando a gente vai ao livro de João, capítulo 20, verso 11 em diante, mas especialmente o verso 11, que vai falar sobre Maria Madalena aqui, vai trabalhar assim, pastor, ó. Mateus, capítulo 20, verso 11. João 20 ou Mateus 20? Desculpa, João 20, verso 20, 11. verso 11. Sim. Diz assim, Maria, entretanto, olha o verbo que ele usa aqui. Na minha versão revista atualizada diz permanecia Sim. junto à entrada do túmulo chorando. Por que ela conseguiu alcançar a ressurreição dos seus sonhos? Porque ela permaneceu. Permanecer diante de Deus hoje não é chorar num túmulo, Sim. é diante da palavra do Senhor. Exatamente. Quem removeu a pedra? Os próprios homens que ali estavam. Tira a pedra. Eles tiraram. Quem removeu a pedra da frente do túmulo de Lázaro? Foi os homens que tiravam. De Jesus não foi. Aí eu quero que a gente consiga enxergar um ponto agora. Maria viu quem tirou a pedra? Não viu. De Lázaro, mas de Cristo não. Não viu. Nesse momento, ela consegue enxergar, quem sabe, biblicamente seja um personagem, eu não sei se tem outro, Sim. que viu duas ressurreições. É verdade. Possivelmente. É verdade. Que Duas. ela tá listada nas duas ressurreições. Duas ressurreições. Ela tá listada nas duas. Por isso que ela molda uma geração. Uhum. Ela está propondo aqui uma geração diferente. Então, se ela viu duas ressurreições, ela viu o estrago da morte. Sim. Como transformar, então, a alegria ou a tristeza em alegria? Crer. Ela teve que acreditar que Lázaro ia sair através da palavra de quem? De Cristo. Do Senhor. E através dessa palavra, o Cristo se apresenta até ela. Maria é um grande exemplo hoje. E aqui nós podemos ver que a Bíblia é como se fosse um pedacinho de nós, né? O que chama atenção aqui, nessa história de Maria, é o versículo 17. O versículo 17 sai da boca de Jesus assim, ó. E recomendou-lhe Jesus, não me detenha. Mas por quê? Aqui nós podemos ver que Maria, agora ela não estava só. Jesus, ele, quando encontrou, estava só. Sim. Amargurada, chorando, triste. Jesus, ele foi lá e curou Maria. Certo. Aqui, quando Deus ele fala, filho, não me detenha, aqui existe um processo de missão. De missão. Você gostou da minha companhia? Você gosta? Então anuncia a outras como você. Não me detenha, não fica só para você. Sim. Agora pegue aqui e comece a falar a outras pessoas desse Cristo que transforma a vida.
Então, nesse momento aqui, nós podemos ver na fala de Jesus aqui um processo de missão. Eu conheci ele transformou minha vida, minha casa, o meu ser. Agora eu vou o quê? Contar a outras, ou a Pastor João. outras pessoas. Olha o que o senhor está dizendo. O senhor está dizendo que ela foi testemunha, Olha só. certo? Agora ela vai e conta para quem, pastor? Conta pros Simão, pra todos os outros que estavam chegando ali. Eles acreditaram? Ficaram meio na dúvida no começo. Eles não acreditaram. No entanto que eles fizeram o que? Principalmente Tomé, né? Eles foram lá, Pra ver, pra checar. ok? Então, quantas vezes esse jovem que está nos ouvindo, quem sabe, vive no seu vale da indecisão, porque as pessoas não vão crer em mim, porque as pessoas não vão me escutar, e aí fala assim, então eu não vou nem falar. Mas, se, como disse Timóteo, se não tiver alguém que fale, Como ouviram? como ouvirão? Então, o instrumento da geração solidária vem a partir do momento que eu aceito o propósito. É isso aí. Quando eu aceito esse propósito, há um resgate. Para onde eu vou? O que eu vou chegar com isso aqui? Sim. Então, Maria, e veja, nós estamos falando da geração dos excluídos. A mulher na geração de Jesus era excluída. Nós estamos falando das pessoas e, quem sabe, as pessoas que eram usadas. Sim. E as pessoas que hoje em dia são usadas e descartadas. No mundo aí fora, as pessoas são que nem essa garrafinha. E assim estão desfrutando, né? Ela desfruta, usa o que pode e joga fora. Sim. Então aí Jesus está dizendo que estas pessoas vão ser minhas testemunhas e vão mudar uma geração. Quando isso acontece, pastor, veja, para mim o que é espetacular, as lágrimas não são protagonistas. Pastor Éder, e o mais interessante é que Maria descobriu o poder. Qual o poder? O poder da oração. Como assim? A oração ela tem um poder de romper a lei da física, atravessar todo o céu e encontrar um espaço no coração de Deus. Essa é forte, Nesse João. momento, um jovem Rapaz, que sabe. Pessoal de casa, não sei se já tinha pensado nisso. A oração rompe toda a física pra chegar Toda lá no física. céu. Nesse pra falar momento, com Deus. talvez alguém está em aflição, mas como isso? Maria descobriu o poder. Ela descobriu que ela conheceu um que lhe ajudou a transformar a vida dela e agora quer transformar a vida de outro. Por quê? A oração é esse poder. Ela rompe aqui a lei da física. Ela rompe e encontra um espaço no coração de Deus. É curioso que quando a gente olha para a história de Maria, a gente percebe uma coisa também, né? Maria foi considerada a pior de todas, a pecadora, a escorraçada, a que foi rejeitada, a que segundo os homens poderia morrer, a que não tinha valor nenhum para a sociedade. Deus pega a pior pecadora, transforma, perdoa, transforma, salva, restaura, é uma nova criatura. E agora, uma vez que você é uma nova criatura, ele começa a te usar como uma testemunha do que ele pode fazer pela sua vida. E ele não usa você como os homens usam, como instrumento, algo que eu posso tirar vantagem. Deus, ele te usa como exemplo de tudo que ele pode fazer na vida de um ser humano. De reconstrução, de propósito, de paz, de alegria, de felicidade, de transformação. Alguém uma vez, certa vez, criticando a Bíblia, disse que a Bíblia era um livro secular, que um livro histórico. Críticas que nós já ouvimos por aí de várias pessoas. E um pastor desconhecido contestou da seguinte maneira: que seja um livro secular, que seja um livro histórico, mas não existe livro que transformou mais vidas do que a palavra de Deus. Com certeza. Então, o que Deus faz é transformar você. E a única coisa que ele pede em troca, não é nem que ele pede, o resultado dessa transformação é um testemunho real das pessoas olharem para sua vida e falar assim: olha João, olha como João mudou, olha como o pastor Éden mudou, olha como o Gabriel mudou, olha as coisas como eles eram, olha o que Deus fez na vida deles. Testemunhas. São as testemunhas, né? E os testemunhos, eles são pautados em vidas transformadas constantemente. Então Maria é uma das grandes testemunhas que nós temos no Novo Testamento, né? Então, Deus aperfeiçoa na fraqueza. Sem dúvida nenhuma. Então, quando Deus aperfeiçoa você na fraqueza, significa que você não vai sair da presença dele do mesmo jeito que você chegou. Quem sabe quem está nos ouvindo aqui não vai sair deste momento do mesmo jeito que chegou. Ele pode ter chegado aqui todo quebrado. Se chegou é porque Deus te trouxe aqui. Pronto. E aí o que vai acontecer?
A palavra de Deus diz que você vai ser alcançado e transformado. Então deixa as coisas que para trás ficam e prossiga para o... Às vezes, quantas vezes a gente não pisa na bola? Quantas vezes a gente fica indignado com a gente mesmo e fala, caramba, por que eu fiz isso? Sim. Então Cristo está dizendo para você, como disse para Maria, tá chorando por quê? Enxuga? Mas como? E aí no verso 15, não, eu tenho a solução. Calma, vai dar certo. Eu tenho a solução. Então, amigo, Deus tem a solução. Sim. Agora a minha pergunta é, temos nós fé para fazer o quê? Cá entre nós, Maria foi corajosa. Foi. Não foi covarde. Não voltou para trás. Não. Ela enxugou as lágrimas. Ela deu a volta por cima. E voltou, e mesmo o povo não acreditando nela, isso não abalou a fé dela. De jeito e maneira. Ela provou. Sim. Quando você prova algo, as pessoas podem tentar desanimar. Você provou. Sim. Você provou uma transformação que foi plena. E Maria é essa mulher. Sim. Ela foi transformada. Então, ela não importava as pessoas falar o não pra ela, que não acreditam. Não. Ela provou. Ela provou isso. Tem uma frase que eu gosto muito do Dr. Amir Rodô, que ele fala bem assim, ó, a Bíblia é um pedacinho de nós, né? É nela onde nós encontramos ladrão como Zaqueu, prostituta como Raabe, adúltero como Davi, matador como apóstolo Paulo, grandes homens, pessoas que foram transformadas por Deus. Sim. E Maria é uma delas. Maria é uma delas que foram transformadas. Muitas outras mulheres. E quem sabe um jovem, ele precisa disso. Precisa realmente encontrar esse Deus que transforma. Sim, Maria é um exemplo de que todos podem ser salvos. Todos. Todos podem ser salvos. Pastor, deixa eu deixar se me Por permite, favor, pastor. um versículo bíblico que me consola nas vezes que eu me pego como Maria, né? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Sim. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Diz assim, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ela é a testemunha clássica de que ela começa essa geração e veja, isso alcança o coração de Sim. Paulo. E quem sabe Paulo pertence a essa geração e olhou para Maria e falou assim, se ela venceu, eu também consigo. Então, o ato de discipular, tá aqui os frutos. Imagina que essa mulher influenciou Paulo. Sim. E quantas vidas mais foram influenciadas, né? Ela não fez por objetivo de aparecer, mas a transformação real foi contada. Maria foi testemunha da graça. É isso mesmo. Né? É como que Deus ele falou assim, filho, eu vou comprar o ingresso para ti. Espera um pouco mais aqui. Aí Deus foi lá, comprou o ingresso e falou, tá aqui, ó. Porque alguém teve que pagar o preço. Alguém pagou o preço. É de graça para nós. Mas ela foi testemunha que Jesus pagou o preço e deixou ela entrar. Exatamente isso, meninos. Mas, infelizmente, o nosso time já Acabou. foi. A gente poderia ficar aqui debatendo por mais horas, eu tenho certeza. Mas a gente vai parar por aqui. Mas você, aí de casa, você não vai parar. Porque se você está assistindo isso no sábado à tarde, ou quem sabe de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não sei, você está se preparando para discutir essa lição no sábado que vem na tua classe de escola sabatina. Então, se você pegou todos os detalhes na nota, rabisca a tua lição. Se você não tem lição, está estudando online, faz um papelzinho, pega uma cadernetinha, anota tudo, separa tudo para você ir lá e ter uma lição de escola sabatina extraordinária no sábado com as pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado por você ter ficado até aqui. Não vai embora ainda, falta uma coisa, falta a oração para a gente poder terminar. Quem aqui ora? Acho que é o pastor João. Pastor João, ora pra gente, por favor. Oremos. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de estar ao teu lado. Amém. Sabemos, Senhor Deus, que essa oração ela vai romper toda a lei da física para chegar ao teu coração. Amém. E que nesse momento também chegue no coração, quem sabe, de um jovem que precisa de acolhimento. Amém. E que nesse momento o teu Santo Espírito entre e faça uma transformação completa na vida dele. Amém, Senhor. Obrigado por tudo, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, meninos, por Valeu. vocês estarem aqui com a gente. Valeu, Obrigado você pessoal. de casa. Eu te vejo semana que vem, no sábado à tarde, aqui no canal da Associação Polícia Central. Eu te vejo lá. Valeu!